Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui de ciências, sobre movimento, na verdade, nós estamos aí continuando, e eu gostaria aí, primeiramente, antes de iniciarmos, que você curta nosso vídeo, né, se inscreva e compartilhe. Então, vamos entender como que funciona a questão da aceleração? Bom, aqui vocês podem observar nesse desenho que de cara você já entende o que é aceleração, né? Você já consegue aí ter um conceito de aceleração. Bom, aqui você tá vendo o bonequinho. Eu adoro utilizar a canetinha porque ou laser, né? Porque você consegue entender melhor para onde eu estou indicando. Você consegue ver um bonequinho aqui, né, de palito, que ele, na verdade, ele tá correndo. E aí ele começa a acelerar mais ainda essa corrida dele. Então, se ele está correndo, né, ele está acelerando. Ele está aumentando a velocidade, tá? Então, ele está dizendo assim, estou acelerando porque estou aumentando a velocidade. Aqui, esse outro bonequinho, ele está de skate e ele está, na verdade, aí, acelerado e depois ele começa a ir devagar. Quando ele começa a ir devagar, ele também está acelerando. Logo, o conceito de aceleração, gente, é um conceito de variação da velocidade, né? Seja para mais ou seja para menos, como você pode ver nesses dois exemplos. Aqui nesse terceiro exemplo, nós temos aqui a abelhinha que está aí voando, né? E ela está indo para várias direções. Então, ela diz assim: estou acelerando porque estou mudando de direção. Logo, né, nós temos aí a questão de aumento de velocidade, diminuição de velocidade e mudança de direção. E a aceleração é isso, tá? São esses três exemplozinhos aí. Então, como eu acabei de explicar, sempre que a velocidade varia, dizemos que houve aceleração. A aceleração indica o quanto a velocidade mudou em um determinado intervalo de tempo. Então, como é que a gente calcula a aceleração? Utilizando essa formulazinha aí, tá? O A significa aceleração, ΔV significa variação da velocidade e ΔT aqui o intervalo de tempo. Então, a variação da velocidade é a diferença entre a velocidade final, representada aqui pelo VF, e a velocidade inicial, representada pelo VI. Então, vamos entender aí como funciona. Então, um carro aí, vamos calcular, um carro de corrida que na largada atingiu 30 metros por segundo em 5 segundos. Vamos calcular a aceleração, tá? Então, como é que se faz esse cálculo? Então, você tem aqui essa formulazinha, ΔV igual a velocidade final menos a velocidade inicial. 30, você, na verdade, tem aqui, né, velocidade final, e 0 por quê? 0 porque ele estava assim, tá? Parado. Então, a velocidade dele inicial, 0. Então, você coloca 0 aqui na formulazinha. Logo, você obtém o resultado de 30, tá? A mesma coisa, intervalo de tempo, né? Subtrai aí, coloca aqui ΔT igual a tempo final menos tempo inicial. Logo, você tem o tempo final. O tempo final foi esse aqui, ó, 5 segundos. Foi o objetivo, né? Foi o que ele atingiu. Tempo final, aqui, tá? E o tempo inicial? O tempo inicial não teve, porque estava parado. Então, não teve tempo. Mesma coisa aqui que no ΔV, aí você põe o zerinho aí e você obtém um resultado de 5. Bom, então a gente vai calcular a aceleração agora, utilizando aí a formulazinha que eu vou deixar aí para vocês calcularem, né? Então façam aí esse cálculo. Se você precisar de mais tempo, pause o vídeo e eu vou ficar aqui aguardando.
Então, vamos lá. Vamos entender como que, na verdade, funcionou esse cálculo, né? Você vai simplesmente substituir os números, né? O 30 que a gente calculou lá, ΔV você coloca aqui, e o 5, que é o intervalo de tempo. E aí, o que que acontece? Deu 6 ms ao quadrado, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Não se preocupe, não fique assustado com esse ao quadrado aqui, que eu vou explicar de onde foi que ele veio, tá? Então, é tudo questão de interpretação. Então, aqui é uma unidade que talvez você estranhe, metro por segundo ao quadrado. Então, por que a gente utiliza esse ms ao quadrado aí no final? Tá? Vamos tentar entender. Então, você fez o cálculo, obteve lá, viu que o resultado é 6. E o esse ms ao quadrado, que está confundindo minha cabeça, que eu já não sei. Se não tinha ms ao quadrado, agora tem. Então, é simples, gente. Aqui nessa figurinha, a gente tá vendo aí, esses números, que tem duas frações aqui. Nós temos essa primeira fração aqui e essa outra aqui, tá? Só que você sabe que aqui tem um umzinho, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essa primeira fração, vai colocar aqui, ok? Essa primeira fração de cima. E aí, você vai multiplicar pela segunda fração de baixo. Ok? Aí você vai botar a segunda fração aqui. Aqui. Ok? Aí você vai fazer a multiplicação de frações. M vezes 1, M. S vezes S, S ao quadrado. Logo, esse ao quadrado veio desses dois aqui. S, tá? Esses dois S's aí. Aí você tem aí ms ao quadrado. E onde você vai colocar esse ms? Lá do ladinho do 6. Tá? Aqui no caso você calculou os números, 30 dividido por 5, 6, e esse ms veio daqui, tá? Então, é isso, gente. Vamos continuar aí nossa aula. Então, essa parte do ms ao quadrado você já entendeu. E aí agora a gente vai entender como é que o ms ao quadrado está dentro dessa corrida aí, desse carro. Então, veja bem, se um carro tem aceleração de 10 ms ao quadrado, a velocidade do carro aumenta 10 metros por segundo. Assim, a velocidade do carro aumenta 10 metros por segundo em cada segundo, tá? Calma que eu vou explicar. Então, aqui seria 1 segundo. E aqui seria outro. 1 segundo. Por isso que é esse quadrado aqui, ó. Porque tem 2, tá? E aí, né? Esse 10 aqui veio, na verdade, aí da aceleração dele. Ou seja, a aceleração ela foi aumentando aí em 10 metros por segundo a cada vez que ele continuava a corrida. Ok? Então, imagine que o ponteiro do velocímetro de um carro fique por alguns momentos em 60 km, como você pode ver aí na figura. Aqui, tá? Por exemplo, 60 km por hora. Então, se de repente o ponteiro começar a se mover, é porque está havendo uma aceleração e a velocidade do carro está variando, né? Você pode ver aí que ocorre uma variação. Então, quando essa variação aí que nós temos, ela ocorre, nós temos a questão da aceleração média, já que levando em conta a variação de velocidade ocorrida ao longo desse intervalo de tempo, não garante que o ritmo de acréscimo da velocidade tenha sido sempre o mesmo. É aquele mesmo conceito que a gente teve lá quando eu falei da questão da corrida do atleta. A gente nunca sabe qual foi a questão da mediana, ou seja, da velocidade média, tá? E aí é que a gente está trabalhando com aceleração média. Então, não se pode afirmar que a variação da velocidade foi sempre 60, 60, pode ter ido para 100, pode ter descido para 80 e assim por diante. Então, tudo é uma questão de saber pelo menos a aceleração média, tá? Bom, vamos tentar entender aqui esse conceito de questão ainda de aceleração. Vamos tentar entender. Então, observe o carro da figura.
ele vinha a 4 metros por segundo, tá? Aqui. Aí, mas após 2 segundos, aí por isso que eu coloquei aqui 2 segundos. Sua velocidade já era igual a 10 metros por segundo, tá? E depois de mais, eu esqueci de botar aqui em negrito, mas eu vou destacar aqui, tá? E depois de mais 2 segundos, aí eu botei aqui mais 2 segundos. 2 mais 2 dá 4 aqui segundos. Ok? Aumentou para 16 metros por segundo, que seria esse aqui. Então, ele percorreu aí esses trechos, tá? Então, no primeiro trecho, a aceleração, tá? Vamos tentar entender aqui. A aceleração aí é igual. Aqui, gente, é o quê? É isso aqui, ó. Velocidade final e velocidade inicial, tá? Gente, é muito complicado usar o mouse para riscar, mas é para vocês entenderem. Aí você coloca os valores aqui, tá? O 10, velocidade final, menos velocidade inicial, dividido por 2. 2, por quê? Porque aqui nós obtemos esse tempo de 2 segundos, tá? Logo, você vai ter aí 3 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí, essa formulazinha aqui, para obter esse cálculo, essa é a mesma dessa aqui, você só vai jogar aqui, ó. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar aí o segundo trecho, tá? Que é esse segundo aqui. Então, o segundo trecho, você pega aqui o 16, coloca aqui, vou só riscar agora, tá? E aqui o 10, que foi a velocidade inicial. E aí você só faz continuar a fórmula, né? Divide por 2 e você obtém esse resultado aí de 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, no primeiro trecho nós tivemos aí 2 resultados iguais, né? No segundo também. Então, observe, ambos os trechos têm aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos supor que o carro esteja mantendo sempre essa aceleração e se deslocando em linha reta. Por isso que eu fiz esse desenho aí dessa seta azul. Neste caso, dizemos que o carro realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Esse movimento aqui. Correto? Então, o termo uniformemente variado significa que a velocidade está de modo uniforme, ou seja, sempre varia 3 metros por segundo a cada segundo. Aí vem aquela explicação também do ao quadrado, né? Por exemplo, aqui, ó, de 4 para 10, você percebe aí que a velocidade ela variou de 6, né? Porque para chegar até 10, nós obtivemos 6. E de 10 para 16, mais 6. Correto? Logo, o que acontece nesse sentido? Cada segundo teve 3 metros por segundo, tá? Aí por isso que vem aquela questão do ao quadrado também aqui, ó. Ok? Ou seja, né? Aqui, o que acontece? Cada segundo ele aumentou aí 3. 3 mais 3, 6, que vai até 10. Aqui também, né? 3 mais 3 dá 6, de 10 para 16. Então, em outras palavras, pode-se dizer que nesse tipo de movimento a aceleração é constante, tá? Então, agora veja o que acontece nesse caso. Um carro se movimenta com velocidade constante de 25 metros por segundo
até que em um dado momento o motorista pisa no freio e 5 segundos depois o carro para. Como se calcula essa aceleração? Veja se você compreende o cálculo abaixo, tá? Mas antes de tudo, primeiro tenta pensar um pouquinho aí e calcule. Pause o vídeo. Então vamos lá. Vamos tentar entender aí a questão do carro, né? Ele vinha ali a 25 metros por segundo e aí do nada parou, né? Freou e parou. E aí como que acontece isso? Você vai pegar a fórmula de aceleração e vai substituir os valores de acordo com a interpretação. Aí, o que acontece aqui, tá? De onde veio esse zero aí? Esse zerinho aqui é a velocidade final. Ai, gente, eu fiz um risco enorme em cima do cálculo. Então, velocidade final é zero porque ele parou. Aí zerou, tá? O tempo aqui, 5, que é esse aqui. E o 25, velocidade inicial. Ou seja, ele vinha nessa velocidade aqui, tá? Logo, você obtém esse resultado aqui, menos 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, aqui é só uma explicação do que tá lá, né? Que eu já expliquei e eu vou ler aqui só para reforçar ainda mais. Então, observe que a variação de velocidade é calculada sempre subtraindo, aí, né? De velocidade final, a velocidade inicial. Aqui o carro começou com 25 metros por segundo, que é a velocidade inicial aí, e parou, isto é, sua velocidade final é zero, porque ele parou e ficou zero. Então, aí você só utiliza a fórmula, como eu falei, ΔV, variação da velocidade, igual a VF menos VI. Aí você coloca os números e aí você obtém o resultado, tá? Então, nesse caso, a variação da velocidade é negativa, né? Que no caso é esse sinalzinho aqui. Dizemos então que houve desaceleração, ou seja, porque a velocidade do carro diminuiu, por isso que ficou essa questão aí negativa. Então, não se esqueça de que estamos admitindo o sentido da velocidade como positivo. Nesse caso, a aceleração tem sentido oposto ao do carro e seu valor vai ficar negativo. Então, gente, a gente se vê na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e deixo vocês aí estudarem, né? Qualquer dúvida, entrar em contato comigo. Um beijo para os meus alunos. Estou morrendo de saudade de vocês. Que a gente passe logo por esse período aí de quarentena. Então, até a próxima.